Paz Deus com todos, pessoal. Tudo bem? Olha, selecionei aqui 4 pontos, 4 passos para que vocês consigam executar melhor a colcheia pontuada com a semicolcheia, tá bom? Que é uma coisa que pode ser um pouco complicada, pode ser um pouco também adversa. Ah, não, eu penso que tem que ser um pouquinho mais legato. Aí o outro diz, ah não, porque na minha igreja faz um pouquinho mais staccato, qual que é o certo? Afinal, existe certo, existe só uma forma de ser feito ou não, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, lembrando que quem gostar dessa aula pode entrar no meu curso online, vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, tá? Lá você pode fazer o meu curso online, você pode se tornar meu aluno e nesse curso a gente trabalha uma metodologia e é um curso excelente, vocês vão gostar muito, tenho certeza, tá bom? Primeiro passo, estudar separadamente, né? Estudar separadamente a colcheia pontuada com a semicolcheia. Então, isso é uma coisa muito legal, por quê? Porque quando você estuda, porque você tem, né, uma regra aqui, né? Que é essa regra, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, né? Quando você estuda separadamente, você meio que confunde um pouco a sua cabeça. E isso é uma coisa boa de acontecer, sabe? É a mesma coisa de, sabe, você vai na padaria comprar pão todo dia, faz sempre aquele caminho, sabe? É bom, né? Até a ciência aí diz que é coisa boa você mudar às vezes o caminho, você mudar a trajetória, você fazer de uma forma diferente. Isso é bom para a cabeça, né? Então, no violino é a mesma coisa. Então, quando você começa a pensar um pouco diferente, você aí começa a estimular outros caminhos, né? Então, o que costuma ser um pouco complicado na colcheia pontuada com a semicolcheia é justamente essa agilidade, né? Entre, ó, da semicolcheia com a próxima. É isso que é um pouquinho complicado, né? Não é tão curta, porque não é fusa, só que também não é como a gente vê por aí também descaracteriza. A colcheia pontuada, acima de tudo, acima de qualquer conceito, concepção que eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado, acima de qualquer achismo, é que a colcheia pontuada com semicolcheia precisa ter caráter, ok? Que é um caráter rítmico, tá bom? O que você vai fazer com isso é uma outra história, mas precisa ter caráter, tá? Ok, quando você estuda separadamente, ou seja, Ré para baixo, Mi para cima. Né? E é importante também fazer mais lento, como se realmente tivesse uma pausa no meio. Daí você faz a primeira nota, espera, prepara a próxima, depois a próxima você faz rápida. Porque é isso aqui que você tem que estudar, ó. Depois. Né? Depois. Então você vê. Né? Eu não vou fazer uma corda solta aqui, ó. Porque eu não consigo vibrar na corda solta. Então eu vou fazer um esforço de... Então essa mudança de corda aqui, ó. Olha meu pulso aqui. Eu uso o pulso para fazer essa mudança de corda. Eu não faço a mudança de corda com o braço inteiro. Porque isso perde a agilidade. Então você faz com o pulso, tá? Então estuda só isso aqui, ó. Né? E depois... Uma coisa importante também é preparar a mão esquerda para a próxima nota. Então, nesses estudos assim mais lentos, mais específicos, com tudo separado, você acaba começando a pensar não só no arco, mas também na mão esquerda. Você deve pensar na mão esquerda. Quer dizer, você precisa antecipar a mão esquerda. Eu toquei o Lá, ó, mas a minha mão esquerda já foi pro Sol. Eu toquei o Fá, mas a minha mão esquerda já tá no Sol novamente. Ó, eu toquei o Sol, eu fui pro Fá, eu vou esperar para ir. Com o arco eu espero para ir pro Fá, mas com a mão esquerda eu vou imediatamente pro Fá.
fui pro Fá. O arco tá esperando, mas eu fui pro Fá imediatamente com a mão esquerda. Então você vê que a mão esquerda, ela tem que ser rápida no gatilho. Vejam bem que a mão esquerda, ela é como se fosse... Vocês precisam fazer uma associação simples para tocar violino. Tocar violino é como se fosse um corpo. O que um corpo precisa para funcionar bem? O corpo precisa de um cérebro. E esse cérebro precisa pensar primeiro para poder cuidar do resto do corpo. Porque o corpo, você não vai, você não vai simplesmente tomar uma decisão sem pensar. Então, o pensamento ele vem primeiro para depois a ação vir. É a mesma coisa de quando você fala. Então, primeiro o pensamento vem e depois você fala. Primeiro o pensamento vem, depois você fala, né? Então, para tocar o violino é a mesma coisa. A mão esquerda, ela acaba sendo o cérebro do violino, do corpo. Então, o resto do corpo, ele responde àquele primeiro comando, ao comando inicial, ou seja, o comando da mão esquerda. Então, a mão esquerda, ela sempre precisa estar na frente da mão direita. Vocês podem reparar que a mão esquerda de vocês, ela tem uma tendência a ter mais agilidade do que a direita. Se vocês notarem bem, a nossa mão direita às vezes ela é um pouquinho meio lenta, meio boba em relação à esquerda. A mão esquerda ela tem uma tendência a ter uma destreza muito maior. Isso é lógico, porque a mão esquerda ela é a mão pensante. É ali que acontece a informação primeiro para depois o corpo reproduzir. Então vocês têm que sistematizar isso. Quando vocês fazem isso separadamente, ó, mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda, errei, mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda, mão esquerda. Então muitas das vezes que a gente não erra, ou que, já viu aquela situação de que você vai tocar lento, é a coisa mais linda, e vai começar a tocar alguma coisa rápida e vira tudo de ponta cabeça? É exatamente por isso. A coisa vira de ponta cabeça quando você vai tocar rápido, justamente porque isso não está organizado. A mão esquerda ela não vem primeiro, é como a fala. Se você não pensar o que você vai falar primeiro, você vai falar besteira. Primeiro você tem que pensar para depois falar. E a mesma coisa aqui, a mão esquerda primeiro tem que vir para depois aqui tocar. Quando isso tiver sistematizado no lento, na figura lenta, daí sim vocês vão ter a ideia do todo e vocês vão ter uma coisa muito procurada que se chama sincronia. A sincronia ela vai começar a acontecer. A sincronia não é fazer com que a mão esquerda e a mão direita elas trabalhem simultaneamente, pensando do mesmo jeito. A sincronia vem se vocês mantêm a independência. Independência. Você não mexe comigo e eu não mexo com você. A mão esquerda não mexe com a direita e cada um faz o seu trabalho. Você chega primeiro, eu chego depois, e cada um no seu quadrado, e assim a gente tem a ordem, a gente tem a sincronia, tá? Então, o difícil de tocar violino, uma das coisas mais difíceis que eu acho de tocar violino é justamente separar os poderes, separar a esquerda da direita. Isso que é difícil. Tanto que alguns estudos bem eficientes, né? Eu, por exemplo, quando vou passar estudos de vibrato para os meus alunos, é uma coisa muito comum eu pedir para estudar sem o arco. Por quê? Porque às vezes o arco acaba atrapalhando aquele foco, e aí você sai um pouco do foco, você acaba não conseguindo completar aquele estudo. É quando você vê, você já está estudando afinação, você já não está mais estudando vibrato, aí vira aquela bagunça. E tudo que você estudou tudo menos o vibrato. Então, essa parte de separar as coisas é muito importante, tá? Então, esse primeiro passo vai para você ter uma boa sincronia. Segundo passo, estudar no talão, né? Então, é uma coisa importante, porque o talão, geralmente, ele é uma região
O arco ele costuma ser mais lento, como eu falei inicialmente. No talão ele costuma ser 10 vezes mais lento, porque o talão ele é pesado. E ainda mais que tem o problema do cotovelo. Geralmente a gente não sabe muito bem o que fazer com o cotovelo. É como se a gente quisesse, né, esconder ele em algum lugar, mas não tivesse o que fazer com ele. Tá aquela coisona ali atrapalhando e a gente... Porque quando a gente chega no talão é o que a gente sente às vezes, né? Porque é assim, né? Tocar violino é difícil, não é fácil, né? Então, o que acontece? Quando você faz... Se você tentar tocar o hino todo só no talão, você vai desbloquear essa parte, o que já é uma grande coisa. Porque uma coisa que eu observo, né, principalmente nos alunos que, né, acabam chegando, né, às vezes toca a vida inteira toca a vida inteira na igreja e às vezes acaba, né, e aí, não, eu quero voltar, quero fazer a coisa certa, quero estudar, e aí eu acabo notando isso, né? É uma dificuldade para chegar no talão. Raramente chega no talão. Claro, não é fácil chegar no talão porque você tem que lidar, você tem que saber o que fazer com o cotovelo, você tem que saber o que fazer com a técnica para chegar no talão. Senão é muito complicado chegar no talão. Você realmente fica engessado, quase que literalmente, né? Então, quando você está tocando no talão, uma coisa importante é você abaixar primeiro o seu ombro, depois o seu cotovelo. Sentir o peso do braço. O peso do braço é importante. Esse peso do braço aqui, ele é importante para a produção do som e para o próprio relaxamento. Se vocês tensionam aqui, por exemplo, vocês não vão estar tocando de uma forma relaxada aqui, vai estar tenso aqui. E aí isso aqui vai virar uma coisa que ao invés de ajudar, vai atrapalhar vocês totalmente. Então vocês vão começar a evitar de chegar no talão, porque, claro, começa a atrapalhar. Então, façam esse exercício com o cotovelo mais baixo, com o ombro, tendo essa consciência, sabe, de que o ombro ele tá realmente baixo e de que o cotovelo tá realmente baixo. Isso que eu tô falando pode parecer uma besteira, mas essa é a razão de muitos irmãos, muitas vezes estão lá na igreja tocando, né? Poxa, eu tô com o terno muito apertado, né? Eu não consigo chegar no talão, preciso trocar de terno, eu tô engordando, né? E aquela coisa, e às vezes não é isso, não é que o terno tá apertado, não é que você tá engordando, é porque às vezes realmente fica inviável tocar no talão, porque a técnica ela bloqueia aqui e prende até a roupa, assim você não consegue tocar, você começa a sentir dor quando vai pro talão. Então é muito importante você criar essa consciência corporal, de que você precisa sentir o peso do braço. É como se alguém tivesse com a mão aqui estendida aqui embaixo do seu cotovelo e precisasse sentir o peso do seu braço. Isso é importante. Se você perceber que o seu braço está assim e você não sente o peso, é porque alguma coisa está travada, algo está errado. Sinta o peso do braço. Desde o ombro, passando pelo antebraço, pelo braço, cotovelo, sintam essa parte para baixo, o peso do braço, tá bom? Então, façam isso no talão, sentindo, tendo essa consciência. Então, pode usar pouco arco mesmo, não vai ser um som maravilhoso, não vai, porque, enfim, isso não foi feito para fazer no talão. Isso aqui é a título de exercício, tá bom? Então, sempre lento, nunca faça nada rápido. E é claro que o movimento dos dedos, né, como vocês seguram o arco, o pulso, são coisas extremamente importantes para vocês conseguirem tocar bem violino e não dá para eu falar sobre tudo isso agora. Por isso que eu falo, se vocês gostarem da proposta, venham fazer minhas aulas online, porque lá a gente trabalha esses detalhes, porque não são detalhes tão simples de se trabalhar num simples vídeo. São coisas que vocês precisam pensar, são coisas que vocês precisam praticar. Existem exercícios para vocês praticarem certas coisas, tá bom? Ok, então essa é uma dica muito importante que vai começar a destravar o arco, né? Então vocês vão tirar essa coisa de que não dá para chegar no talão, de que é uma região impossível, de que é uma região intocável, não pode, tá? Então tem que ter... Dá para tocar e ao mesmo tempo relaxar, sentir que o braço está relaxado, sentir o peso do braço.
E eu tenho certeza que quando vocês forem tocar no meio ou forem tocar na ponta, que é a região que mais ou menos onde vocês vão estar tocando, vai ficar muito mais fácil e muito mais leve na hora que vocês estiverem tocando. Estudem no talão. Não só isso, passem mais tempo no talão. É difícil tocar no talão? Então é lá que vocês têm que passar tempo. Tá? Para justamente tirar essa coisa ruim e deixar e simplificar. O negócio do violino é simplificar. Ok. Terceiro, o vibrato. O vibrato é uma coisa importante, porque naturalmente quando você vai... Tem algo que nós instrumentistas de cordas não falamos muito, tá? É alguma coisa, é algo pouco falado. E às vezes quando a gente fala, tem gente que até não entende, que esse cara tá falando, que maluquice é essa? Tem gente assim, né? Mas é um assunto que é muito falado entre os instrumentistas de sopros, por exemplo. Se você for falar com trompetista, se você for falar com trompista, com flautista, é algo que eles falam, é a primeira coisa que eles aprendem quando eles vão estudar música. O que é essa coisa? É o famoso ataque. As notas precisam ter clareza e precisam ter ataque. É como a fala. Quando você vai pronunciar uma letra B, uma letra, sei lá, T, né, que você pronuncia aqui com a língua, com os dentes ou com os lábios, você está pronunciando isso. E isso o instrumentista de sopro sabe de cor e salteado. Ele fez essa lição, ó, no pré ele fez essa lição. E a gente passa 50 anos tocando isso e não faz essa lição muitas vezes, né? Então fica uma coisa, né? O arco ele fica uma coisa impronunciável, né? Então você precisa ter uma certa pronúncia. Tá? O instrumentista de sopro ele treina, né? Se você, a gente toca em orquestra, vê muito isso, né? Pega lá aquela pessoal que toca trompa, tira aquela parte, fica fazendo aqueles exercícios, né, intermináveis de ataque, enfim, né? Então é uma coisa que eles falam o tempo todo e a gente não fala, e é um erro, porque a gente acaba tocando de uma forma que não existe pronúncia, não existe clareza. É como se estivesse cantando, é como se a letra não fosse nas moradas doces, não, é o fam, 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 fica uma coisa sem pronúncia, tá? Então isso é uma coisa muito importante, quando você, como é que a gente pronuncia? Você precisa morder a corda, tá? Tem um ataque na corda, tá? Que você faz aqui, talvez com esse dedo um pouquinho, com esse também. Então você sente, ó, você sente o arco pegar aqui na corda, ó. Tá? Você pode fazer um ataque na corda, ou você pode fazer um ataque fora da corda. Que é o famoso spiccato, que é quando você tira o arco da corda. Então ele tem esse ataque. Isso é importante, tá bom? Porque é da onde vai vir a pronúncia, é da onde vai vir a clareza. É muito importante. Clareza é tudo para nós. Sem clareza a gente não tem nada. A gente tem algo que não é concreto. A gente precisa de clareza no que a gente está fazendo. Em tudo. Até no jeito de você falar, você precisa ter clareza. No jeito de tocar, tem que ter clareza. Por quê? Porque você está passando uma mensagem e tem que ser uma mensagem clara. Não pode ser uma mensagem obscura. Então, o que isso tem a ver com vibrato? Tem a ver com vibrato porque o vibrato ele vai disfarçar essa clareza, para não ficar claro demais. É como falar perto de um microfone. Dependendo do jeito que você fala perto do microfone, você só escuta aquele barulho, aquele monte de coisa. Então, o vibrato ele disfarça, ele é como se fosse um eco para esse microfone. Ele disfarça, ele coloca um reverb nisso. Isso não fica uma coisa chata, burocrática, mas fica uma coisa com clareza, né?
praticamente um trompete tocando, anunciando, né? Lá no céu, eu não sei se a letra do Inário 5 é a mesma da 4. No Inário 5 também é essa letra, né? Então, olha só, é um anúncio, né? Isso aqui. Tem que ter clareza. Vocês estão ouvindo um som redondo e grande. Só que o que eu estou fazendo aqui, o vibrato, ele está disfarçando. Mas o que eu estou fazendo aqui na vida real é isso aqui, ó. É isso daqui. Tá? Só que o vibrato, ele arredonda isso. Ele amplifica isso. Então, o vibrato é extremamente importante para vocês estarem fazendo, para adicionar nessas colcheias pontuadas com semicolcheias. E o último passo é vocês exagerarem. Exagero é uma coisa que tem que fazer parte na vida de quem estuda. Precisa exagerar. Vai estudar alguma coisa e precisa ser muito lento para vocês entenderem aquilo de uma forma mais clara? Façam muito lento. Tipo 10 vezes mais lento. Quer fazer mais rápido para que vocês consigam entender melhor alguma coisa, enfim, que vocês estejam estudando? Façam muito mais rápido, claro, controlado, com metrônomo. Por quê? Para vocês entenderem o que vocês precisam entender. De forma que quando vocês chegarem na velocidade ideal, naquela velocidade certa, vai ficar uma coisa acessível. Porque de alguma forma vocês aprenderam aquilo. Nos extremos. Ok? Extremo é uma coisa importante para quem estuda. Tá? E é uma coisa pouco falada também. Então, estudem bastante staccato, por exemplo, né? Então, exagerem bem mesmo, façam pausa, né? E pode até fazer meio fusa também, né? Vocês vão tocar dessa forma? Claro que não, lógico que não. Mas é dessa forma que vocês vão começar a entender como que realmente vocês podem tocar de uma forma mais precisa, de uma forma que vai ficar mais clara. Então, extremo é importante, né? E também o contrário disso é muito importante também, porque vocês vão trabalhar certos tipos de coisa numa situação assim, e se vocês fizerem, por exemplo, bastante legato, né, com bastante ligadura, vocês também vão começar a trabalhar outras coisas que vocês só vão conseguir ver fazendo o outro extremo. Por exemplo, a própria linha melódica, a própria letra, a própria beleza da música, o próprio vibrato, né? Então, é importante aprender a tocar de formas diferentes, a encontrar caminhos diferentes para você chegar no resultado. Tá bom? Então usem esses extremos, porque eu tenho certeza que quando vocês precisarem tocar né, que vocês vão estar misturando parte rítmica com parte melódica, com parte expressiva, vocês vão estar fazendo uma mistura. Na hora do vamos ver de tocar isso aqui, vai acontecer uma mistura. É um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês tendo os extremos, vocês vão conseguir tocar isso com muito mais naturalidade, tá bom? 4 passos aí para vocês para melhorar. Venham fazer aula comigo online, tá aqui meu telefone, meu WhatsApp, entre em contato comigo. Eu moro na Itália, mas esse WhatsApp ele funciona de qualquer forma aqui, né? Podem entrar em contato comigo, os preços são super acessíveis, né? Plano anual com 50% de desconto, enfim, muito facilitado para que vocês possam ter um acompanhamento aí no estudo de violino de vocês. Vale muito a pena, viu? Vale muito a pena, tá? Deus abençoe, pessoal, e até a próxima.